Fala galera, olha só, vamos embora continuar com a resolução da prova de física da AFA do ano de 2020. A AFA, que é o concurso militar da Academia da Força Aérea, e essa questão aqui que nós faremos nessa videoaula é a questão de número 61, de acordo com a versão A da prova. Eu sempre me baseio na versão A da prova da AFA, beleza? Galera, se vocês quiserem baixar essa prova e também o gabarito dessa prova, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos para vocês. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão cair numa página onde vocês conseguem baixar essa prova e também o gabarito dela, caso vocês queiram, beleza? Agora vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que é um problema que vai envolver a temática de eletrodinâmica, tá? É um problema que tem uma complexidade bem fácil, bem tranquila, tá? É uma questão de média para fácil ali em relação ao nível de dificuldade, não tem nenhum mistério, tá? Se você comparar aí com os níveis de questão das outras questões difíceis da prova de física, né, desse mesmo ano, é uma questão bem tranquila aqui sobre eletrodinâmica, beleza? Vamos lá. Através da curva tempo por corrente de um fusível F, né, de acordo aqui com a figura 1, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. Então, a primeira imagem, né, que o problema vai nos dar é justamente um gráfico tempo, tá, no eixo vertical. Aqui no eixo vertical nós temos o tempo em segundos, tá? E no eixo horizontal nós temos a corrente em ampere, beleza? E essa curva aqui de cor preta é a curva que representa o comportamento do fusível, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui para uma corrente de 2 amperes, esse fusível não vai desligar. Percebam que esse fusível não desliga caso passe por ele uma corrente de 2 amperes, tá? Então, é esse jogo aqui que vocês têm que analisar nesse gráfico a princípio, beleza? E aí, olha só, vamos continuar com a leitura do problema. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel, composto por uma bateria ideal de FEM. A FEM é nada mais do que força eletromotriz, ou então DDP, diferença de potencial, tensão do gerador, alguma coisa do tipo, tá? A força eletromotriz, né, que chama de epsilon, igual a 12 volts. Duas lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas e iguais a 6 ohms cada, tá? Completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas, de resistências elétricas 3 ohm cada, além do fusível F e da chave CH, inicialmente aberta, tá? Então, o que nós temos aqui na figura 2? Na figura 1 era um gráfico, tempo por corrente, na verdade corrente por tempo, tá? E aqui nós temos um circuito bem simples, tá? Que representa ali um circuito simplificado de um automóvel. Aqui nós temos o nosso gerador. Esse gerador que tem uma tensão, né, vai gerar, né, vai dar uma tensão de 12 volts para todo esse circuito, tá? Vai alimentar esse circuito com uma DDP de 12 volts, tá? Aqui nós temos um fusível. Galera, o que é um fusível? Um fusível nada mais é do que um dispositivo de proteção contra um determinado valor de corrente, tá? É a mesma coisa que você tem aí na sua casa, que nós chamamos de disjuntor, tá? Quando o disjuntor, por exemplo, desliga, qual é o papel dele? É proteger o seu aparelho, cara. O disjuntor também é um dispositivo de proteção contra um determinado valor de corrente, tá ok? Aqui nós temos duas lâmpadas colocadas em série, né? Duas lâmpadas LF, cujas resistências são de 6 ohms. Aqui nós temos duas lâmpadas também colocadas em série desta forma, LM, cuja resistência é de 3 ohms. Nós temos aqui essa chave que a princípio, essa chave está aberta. Galera, essa chave você pode interpretar, por exemplo, como o interruptor da luz da sua sala, por exemplo, tá ok? Quando você liga a luz, o que você está fazendo? Você está fechando essa chave. Quando você desliga a luz, você está abrindo essa chave, tá? Então, a abertura
ou o fechamento dessa chave determina ali a passagem ou não de corrente elétrica, por exemplo, para essas duas lâmpadas, tá? Lembre-se também que essas duas lâmpadas LF estão sendo colocadas em paralelo com essas duas lâmpadas LM, tá? Então, quando vocês batem o olho nesse esquema, né, nesse simples circuito elétrico, são essas informações que tem que vir na cabeça de vocês, tá? Agora, olha só, a partir do instante em que a chave CH for fechada, observar-se-á que as duas lâmpadas LF, a pergunta é, o que vai acontecer com essas duas lâmpadas LF caso essa chave seja fechada, tá? Então, eu vou verificar, né, eu vou estudar esse circuito com a chave aberta. A princípio, eu vou estudar esse circuito com a chave aberta, tá? Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o fusível vai queimar com essa chave aberta, tá? E depois eu vou fazer com a chave fechada, beleza? E aí eu dei o zoom aqui no meu circuito, tá? E aí olha só, eu tenho aqui o polo positivo e o polo negativo do meu gerador. Lucas, como é que você sabe? Ora, o gerador, né, de tensão, um gerador de tensão elétrica, ele é representado por esses dois traços. O maior traço representa o polo positivo do gerador e o menor traço representa o polo negativo. Ora, o polo positivo é aquele que tem excesso de elétrons, é aquele que tem mais carga, tá ok? E isso implica diretamente no sentido da corrente nesse circuito elétrico aqui, tá? Lembrando que a DDP fornecida por esse gerador, né, que ele chama aqui de epsilon, é de 12 volts, tá? E aí, olha só, nós teremos a corrente elétrica saindo do nosso gerador e indo no sentido horário no circuito elétrico, tá? Por quê? Porque a corrente elétrica, ela sempre sai de onde nós temos maior quantidade de elétrons disponíveis, né? A corrente elétrica sempre sai da onde nós temos o polo positivo desse gerador, da onde nós temos um excesso de carga, tá? Então eu chamei aqui de o ITOT, é a nossa corrente total do circuito, tá? E aí a corrente total vai sair do gerador, vai passar pelo fusível, tá? Vai passar pelo fusível. Quando essa corrente chegar aqui neste nó, ela vai percorrer o caminho para baixo. Por quê? Porque esta chave está aberta, tá? E aí, quando a corrente elétrica ITOT passa pelo fusível, ela chega nesse nó e vai passar pelas duas lâmpadas LF que estão colocadas em série, tá? Vai continuar percorrendo, vai passar por esse nó, vai retornar para o gerador, beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou me lembrar que essas duas lâmpadas LF, cada uma tem ali uma resistência de 6 ohms, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm neste simples circuito aqui, tá? É um circuito em série, bem simples, tá? Com duas lâmpadas sendo colocadas em série. Nós temos aqui também um fusível, tá? E eu vou aplicar neste simples circuito a primeira lei de Ohm. E o que nos diz a primeira lei de Ohm? Ora, a tensão, né? O U aqui representa a tensão, representa a DDP, representa a força eletromotriz. Então percebam que nós temos vários nomes para a mesma coisa: força eletromotriz, tensão, DDP que é a diferença de potencial. Então a nossa tensão pode ser calculada através do produto da resistência equivalente deste circuito vezes a corrente total que passa por ele, tá? Então percebam que nós temos aqui a tensão diretamente proporcional à resistência equivalente e a tensão também diretamente proporcional à corrente total, tá? E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero encontrar qual é a corrente total que vai passar por esse circuito quando essa chave estiver aberta, tá? E aí, olha só, se eu tenho a primeira lei de Ohm escrita dessa forma, eu posso isolar a corrente total. Então, a corrente total é a DDP dividida pela resistência equivalente, ou seja, a corrente total é diretamente proporcional à tensão e é inversamente proporcional à corrente, tá? Galera, qual é a tensão desse circuito? É 12 volts. E qual é a resistência equivalente neste circuito aqui quando a chave está aberta? Ora, é só vocês pensarem
né, que aqui nós temos um circuito em série bem simples. E em um circuito em série, a resistência equivalente é calculada através das somas das resistências. Então a resistência equivalente aqui vai ser a resistência desta lâmpada somada com a resistência desta lâmpada aqui, tá ok? Então aqui no denominador eu terei 6 mais 6, que é 12, ou seja, 12 sobre 12 me dá 1 ampere. Qual é a conclusão que vocês chegam? Ora, a corrente que passa por esse fusível, quando a chave está aberta, é de 1 ampere. Aí eu vou voltar lá naquele gráfico, corrente por tempo. Galera, uma corrente de 1 ampere não faz com que o fusível queime, tá? Não faz com que o fusível queime, tá? Então, aqui, olha, uma corrente de 1 ampere não faz com que esse fusível queime, não está aqui em cima da nossa curva, beleza? Então, eu sei que, o que eu acabei de descobrir? Que com essa chave aberta, o fusível não queima, tá? E aí, olha só, agora eu vou estudar o mesmo circuito, só que com a chave fechada, tá? Percebam que eu editei esse pedacinho aqui da imagem e fechei essa chave. Ou seja, lá na sua sala, quando você vai ligar a luz, quando você liga a luz, você fecha essa chave e você permite que a corrente elétrica chegue até a lâmpada, tá? Então agora eu vou estudar o mesmo circuito, só que com a corrente fechada, não, com a chave fechada, tá? Então eu tenho aqui a mesma DDP, tá? O mesmo gerador epsilon de 12 volts, a corrente saindo no sentido horário, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo, tá? Nunca se esqueçam disso. Só que quando essa corrente total, quando a ITOT chegar neste nó, ela não vai ir somente para baixo, entre aspas, tá? Ela vai se dividir, tá? E aí ela vai se dividir em uma corrente I1, ou seja, quando ITOT chega nesse nó, eu tenho I1 indo para baixo e I2 continuando o circuito, tá ok? E aí essa corrente se divide de forma através da primeira lei de Ohm também, tá? Então aqui olha só, o I2 vai continuar, né? O I2 vai passar por essa chave que está fechada, o I2 vai passar pelas duas lâmpadas, vai continuar o seu percurso, e aí olha só, o I2 vai encontrar com o I1 aqui neste nó, e aí depois do nó volta a ser a corrente total do circuito, voltando para o gerador, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar novamente a primeira lei de Ohm para descobrir qual é a corrente que passa neste circuito. A corrente total agora vai ser diferente, tá? Então, aplicando novamente a primeira lei de Ohm, atenção, é a resistência equivalente vezes a corrente total, ou seja, eu vou aqui no meu rascunho, aqui embaixo, eu vou calcular a resistência equivalente deste circuito. Galera, agora eu tenho aqui um circuito em paralelo. Eu tenho duas lâmpadas LF que estão em série e essas duas lâmpadas estão sendo colocadas em paralelo com essas duas lâmpadas LM que também estão em série, tá? E como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Ora, o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre REC, é igual à soma dos inversos das resistências. Galera, aqui, olha só, aqui neste pedaço é como se eu tivesse uma lâmpada com resistência de 12 ohms, tá? Por quê? Porque aqui neste pedacinho eu tenho aqui duas lâmpadas LF sendo colocadas em série. E aí eu posso somar as suas resistências. Como aqui são 6 ohms e aqui também, então é como se isso tudo aqui fosse 12, tá ok? E aqui, olha só, aqui eu tenho duas lâmpadas LM sendo colocadas em série, tá? Nesse pedacinho aqui. Então é como se aqui eu tivesse uma única lâmpada de valor 2 LM de resistência, tá? Lembrando que LM são 3 ohms, tá? E aqui nós também temos 3 ohms, ou seja, aqui é como se eu tivesse uma única lâmpada de resistência 6 ohms. Então é como se eu tivesse uma única lâmpada de resistência 12 ohms,
sendo colocada em paralelo com uma única lâmpada de resistência 6 ohms. Ou seja, 1 sobre REC, né? Por isso que aqui está LF mais LF, é a soma dos inversos das resistências, e aqui está LM mais LM. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 12 mais 1 sexto, tá? Ou seja, aqui eu tirei o MMC é 12, então 1 sobre REC é igual a 3 dividido por 12, vou multiplicar cruzado, 3 REC é igual a 12, ou seja, REC é igual a 12 sobre 3, e a resistência equivalente deste circuito é 4 ohms, tá? Ou seja, com a chave fechada, é como se eu tivesse uma única resistência neste circuito de valor 4 ohms, tá? E aí, olha só, eu vou substituir aqui nessa expressão, lembrando que a corrente total que vai passar por esse fusível quando a chave estiver fechada é o que nós estamos calculando aqui, tá? Então, ITOT é igual a tensão dividida pela resistência equivalente do circuito, ou seja, 12 dividido por 4, que foi o que nós acabamos de encontrar, e 12 dividido por 4 nos dá 3 amperes, tá? Ou seja, a corrente elétrica que passa pelo fusível quando a chave está fechada é de 3 amperes, tá? Ou seja, lembrem-se que quando a chave estava aberta era de 1 ampere e agora é de 3 amperes, tá? Ou seja, essa corrente que passa pelo fusível, ela aumenta, tá? E aí, olha só, quando eu olho lá no gráfico, uma corrente, né, se passar por esse fusível, uma corrente de 3 amperes, esse fusível vai fechar depois de um tempo, né? Esse fusível vai queimar, né? Depois de um tempo de 1 segundo. E aí, o que vai acontecer com essas lâmpadas? As lâmpadas LF vão se apagar, tá? As lâmpadas apagarão depois de 1 segundo, porque quando vocês percebem aqui no gráfico um valor de 3 ampere que passa, né, um valor de 3 ampere de corrente que passa por esse fusível, faz com que esse fusível queime, né, depois de um intervalo de tempo de 1 segundo, e isso vai fazer com que essas duas lâmpadas LF se apaguem, tá? Então, a partir do instante que a chave CH for fechada, observar-se-á que as duas lâmpadas LF apagarão depois de 1 segundo, tá? Então, mais uma questão de física da prova da AFA do ano de 2020 resolvida aí para vocês, uma questão de complexidade bem simples, uma questão bem tranquila, uma questão aí que envolve a temática de eletrodinâmica. Lembrando para vocês, se vocês quiserem baixar essa prova e o gabarito dela, vai no link aqui na descrição do vídeo, vocês vão cair lá no meu site, vocês conseguem baixar, caso vocês queiram. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Se você gostou dessa videoaula, só se você gostou, qual é o pagamento que você poderia me dar por essa videoaula? O seu like, tá? O seu like é o seu pagamento por essa videoaula, se você gostou. Se você não gostou, você nem precisa pagar, beleza? Se você tá no YouTube, deixa o seu like. Se você tá no Instagram, deixa o seu like também. Eu sempre posto os meus vídeos no YouTube e no Instagram. Se você tá no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está me assistindo no Instagram, vá lá no meu IGTV, procurem pela série de vídeos chamada AFA 2020 Resolução, que vocês vão ter acesso também, né, às resoluções das outras questões. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima certamente. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!